Então, boa tarde, pessoal. Tudo certo com vocês? Bom, eu venho falar de um assunto aqui que talvez muitas pessoas possam achar que é meio... mas o cara vai me falar como é que eu tenho que falar com o cliente e tal. Parece meio... Todo mundo já sabe, né? Mas eu já percebi isso, já peguei várias situações com times com quem eu trabalhei que... Preciso que você converse com o cliente comigo amanhã às 2 horas, você pode? A cara da pessoa é assustador, parece que é para falar com a freira do filme, né? Bom, o que eu quero passar para vocês? Preciso falar com o cliente, e agora? Né? Qual que é a importância disso tudo? Acho que a principal informação que a gente vê é que com times de desenvolvimento mais ágeis, né, a necessidade de se falar com o cliente aumenta. Então, para você chegar a falar com o cliente se torna algo bem mais cotidiano, mais comum no dia a dia de times ágeis. E tá, mas por que eu devo falar com o cliente, né? Por que é importante eu conhecer ou ter que falar com o meu cliente? Se eu sou desenvolvedor, testador, não preciso ter esse contato com ele. Eu quero trazer uma reflexão aqui, que é... Por que é importante, então? Como que eu devo agir, né? Qual que é o tipo de pessoa com quem eu estou trabalhando? Essa é uma das perguntas que a gente deve se fazer. Qual que é o perfil desse usuário? Será que ele é desenvolvedor também? Será que ele conhece de TI? Será que ele é só uma pessoa que vai usar o produto? Ou ele é o cara que está pagando? Ou será que ele é o arquiteto? É um vendedor? É o motorista? O que ele é? Né? Entender o que o cliente espera do software. Tá, qual que é o problema que ele está esperando resolver para ele? O que ele aguarda que o software resolva para ele? O que ele está esperando disso? E, ao meu ver, a pergunta mais importante é qual que é o entendimento do cliente sobre desenvolvimento de software. Eu percebo que, se a gente sabe o quanto o cliente conhece o desenvolvimento de software, a gente começa a ter mais segurança ou saber como lidar com esse cliente em determinados momentos, né? Eu quero trazer uma reflexão assim, né? Tá, como que a gente deve agir, talvez, né? Será que a gente tem que lidar com uma pessoa entendida do assunto e se engrandecer em cima do cliente? Será que a gente deve ser a voz forte ali, dominar o cliente? Será que a gente deve agir dessa forma? Ou será que talvez a gente tem que, mesmo não sendo o dono da razão ou não sabendo tudo, mesmo assim, sobrepor o cliente? Não, eu sei do que eu estou falando, então é assim, é assado. Como que a gente deve agir, será, né? Eu falo que, às vezes, o cliente só está esperando alguém para direcionar ele. Ele quer alguém que leve ele para o sucesso, que leve ele para frente, que dê um apoio nessa direção em desenvolvimento de software. Muitos clientes com quem eu visitei, com quem eu já conversei, às vezes eles estavam contratando alguém para fazer tudo para eles. Porém, outros clientes que eu fui, os caras, só quero que você programe essa linha de código que eu estou mandando você fazer. Então, são linhas diferentes que a gente tem que ter conhecimento e saber como que a gente vai interagir com esse cliente. Bom, o que eu quero trazer para vocês são 5 práticas. Por que a gente vai agir, como que a gente vai trabalhar com o cliente, sabendo que a gente vai ter que conversar com ele. Eu sou um desenvolvedor, eu sou um tester, eu não gosto de falar com o cliente, eu não ia nem apresentar meus trabalhos na escola, na frente de todo mundo, por que eu vou falar com o cliente? Né? Acho que isso é uma realidade de muitas pessoas. E eu vejo que, geralmente, a pessoa técnica ela é menos propensa a querer falar com o cliente. Então, a pessoa técnica se torna, não, eu vou lidar aqui com a minha máquina, você fala aí, você é o PO, analista, suporte, você fala, cara, eu não quero falar. Mas, como eu falei no começo, né, times ágeis necessita ter esse contato com o cliente. E como que isso pode ser feito? Uma forma óbvia, né? Comunique-se adequadamente. Mas como assim comunique-se adequadamente? Só falar bonito, só falar certinho? Não. Saiba com quem, como que você tem que falar com essa pessoa. Até o pessoal me incomoda bastante, que na minha região lá eu falo com o R bastante puxado, então o pessoal pega no meu pé às vezes, que não tem como a gente corrigir, né?
Mas evite gírias regionais, algo que só você saiba. Ninguém mais sabe o que está falando, né? Então, preste um pouco atenção nisso. Palavrões não se utiliza por educação, palavrões. Por mais que o cliente seja seu parceiro, ali o cara de cachaça no final do dia, mas palavrões, evite ser comunicado com palavrões com o cliente durante uma reunião, ou um contato, uma call que está fazendo com ele. Palavras técnicas. Eu já tive presença de clientes onde podia falar para ele um banco de dados, Postgres, ele não fazia ideia do que era aquilo. Tag, o que é uma tag? Não sabe o que é uma tag. Então, acho que isso é algo que a gente deve prestar atenção para saber como se comunicar com esse cliente, porque você tem que ser claro para ele poder estar se comunicando com você também. Uma outra prática que eu li também é a Scott. Essa prática é segurança, clareza, objetividade e transparência, né? As próprias 4 palavras já dizem tudo, né? Evite rodeios. Já ouviu quantas vezes no Jornal Nacional um advogado falando lá, velho, ninguém entende o que os caras estão falando. Parece que eles querem conversar com outro advogado só. Eles não querem conversar com o que o público entenda eles, né? É a mesma coisa. Seja claro, seja verdadeiro, né? Não evite ficar falando, inventando ou querendo dizer, eu sei, isso aqui é. Não, seja claro, simples, para que ele possa entender você e que vocês consigam ter uma comunicação objetiva. Então, seja bem prático nessa aplicação Scott da comunicação aqui. E uma coisa que eu acho importante também é, se você não sabe, fala que não sabe. Não se comprometa com o cliente. Eu já estive presente de clientes que o cara sabia de determinado assunto técnico e ele não falou que sabia, mas ele estava esperando ver se alguém falava alguma coisa para ele poder trucar em cima, né? Então, não se comprometa, não se meta em rascadas que você não precisa estar. Fale daquilo que você sabe, daquilo que você entende. Eu não sei, eu vou anotar aqui, eu vou trazer isso para você depois, vou estar conversando com alguém para poder estar trazendo a resposta para você, mas não se comprometa com um cliente que você pode, talvez, ele está te levando para um três cantos ali para ver se você realmente está sabendo do que você está falando. Uma outra prática que tem, que eu vejo que essa é bem importante, insista ajudar o cliente a ter sucesso, né? Ele sabe disso, ele está contratando você para isso, mas seja aquela pessoa que ele quer que você é. Então, se ele está te chamando, se ele está entrando em contato contigo, é porque ele sabe que você é o cara que entende aquele assunto e vai resolver aquilo para ele. Mas não seja o apagador de incêndios apenas. O cara que apaga incêndio, ele apaga 1, 2, 3 vezes, na 4ª vez pode ser que ele não chame mais você, ele chame teu superior e fala, viu, eu estou com esse problema e não está sendo resolvido. Eu preciso de ajuda nisso aqui. Ah, mas o fulano não está te ajudando? Tá, mas já é a 3ª, 4ª vez ele não está resolvendo. Então, precisa ser resolvido um problema agora, apaga o incêndio, mas resolva depois. É ruim um cliente, ele perde aquela confiança que ele tem em você, se você simplesmente, apaguei o incêndio aqui, está resolvido. Daqui a pouco ele está com o mesmo problema. Então, adquira essa confiança que o cliente está esperando ter com você. Então, conquiste ele, faça com que, eu resolvo esse problema, pode deixar para mim aqui, eu estou assumindo esse problema como meu, não vai acontecer de novo com você. Então, faça essa prática com ele, né? Torne-se, que eu digo, né? Torne-se quem ele quer que você seja, né? Para que ele possa confiar em você. A confiança é excelente. Se você fez alguma coisa que... eu posso fazer 10 coisas para conquistar a confiança, mas se você fez uma, pode ser que você perca. Então, adquira essa confiança do cliente. Antecipe-se, né? Lá da Scott, uma das opções lá, tinha a transparência, né? Eu acho que isso é muito importante no nosso dia a dia como times ágeis. Eu trabalho com sprint de 2 semanas. Na sexta-feira do último dia, naquele problema eu não vou conseguir resolver. Tá, mas amanhã cedo tinha que estar em produção. Não tem como resolver agora, até amanhã cedo. Por que você não se antecipa a isso? Dê um passo atrás, enxergue o todo. Uma semana antes, você pode estar ligando para ele dizendo, isso aqui eu não vou conseguir resolver.
você pode ter você vai estar errado, com certeza, porque você não vai conseguir resolver o problema, né? Mas a questão é que você vai ter tempo hábil para poder trabalhar com isso. Então, o próprio cliente pode, não, peraí, então vamos fazer o quê? Vamos tomar uma atitude sobre isso. Vamos trazer mais alguém para ajudar, vamos cortar escopo, vamos fazer alguma coisa, mas se antecipe, evite com que o problema dos 45 do segundo tempo, socorro, não consigo resolver. Então, se antecipe para que evite estresse no momento da entrega ou algo assim, né? E a mesma questão da confiança, né? Então, você ganha a confiança dele porque você está sendo realista, transparente com ele, esse problema aqui não vai dar para resolver. Então, eu vou precisar de mais tempo para isso aqui. E você vai ter o tempo ao seu favor, né? Então, você vai poder trabalhar, contornar essa situação que acontece. A quinta prática, entenda seu cliente, pratique a empatia. Eu digo que a empatia, tem pessoas que às vezes acham que empatia é simplesmente se pôr no lugar de outra pessoa. Vou me pôr no lugar do cliente, esse problema. Não. A empatia vai além disso aí. A gente tem que estar bem ciente que o cliente pode ser que ele tenha um problema e ele está precisando falar para alguém. Ele não precisa, às vezes, nem que resolva agora. Ele só precisa falar com alguém. Precisa dizer, eu estou com esse problema aqui, eu preciso que seja resolvido. Ele acontece isso, me atrapalha naquilo, está impedindo isso, está impedindo aquilo. Às vezes o cliente só precisa desabafar com alguém. Então, pratique a empatia sendo essa pessoa. Escute o que ele tem para dizer, deixe falar, deixa ele desbravejar o que ele tiver para dizer, dê espaço para ele poder estar se abrindo com você, explicando certinho qual é o problema dele. Para quê? Para que a gente possa realmente compreender essa situação e literalmente praticar empatia se pondo naquilo, né? Então, estou assumindo que o problema é meu também e eu vou poder estar ajudando ele a resolver isso, né? E praticar empatia é muito importante hoje em questões de confiança, né? Se você deixa o cliente talvez simplesmente resmungar, entra no ouvido e sai no outro, se ele vê que o problema ou com você não foi suficiente ele conversar, ele vai conversar com outro, e pode ser que ele comece a desabafar com essa outra pessoa de você também. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso para poder realmente estar bem próximo ao cliente, né? E entra uma situação que talvez nem todo mundo gosta, talvez nem todo mundo vivenciou algum dia, que é cliente mal educado, né? Então, é uma realidade bem comum, talvez clientes da DBU não seja tanto, mas eu já estive em clientes que, se tu passasse na frente dele, o cara estava tentando te dar um tapa na cabeça, né? Então, eles simplesmente estão por aqui já. E a culpa não é sua, né? A culpa é de todo mundo, né? O projeto, o time, a empresa como um todo, porque a gente está ali como um solucionador de problemas para ele e a gente não está sendo, né? Mas tem uma frase desse psicólogo Marshall Rosenberg que diz, né, todo ato violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Talvez ele só vai ser mal educado com você porque ele precisa falar com alguém. Ele vai ter que ser mal educado com alguém. Se não vai ser com você, ele pode ser com o cachorro dele em casa, pode ser com a esposa, com o marido, com o companheiro do futebol, né? Então, às vezes o que ele precisa é mijar na cabeça de alguém. Básico. Não interessa quem seja, alguém vai respingar, né? Então, pratique empatia. Receba uma mijadinha ali, absorva aquilo, não absorva sozinho, chame alguém para enxugar junto, né? Então, você não trabalha sozinho. O time é responsável por tudo. Então, se você está levando a mijada, espalha a mijada para o time também, porque o time também precisa ter ciência que isso é real, que está acontecendo. Então, traga a realidade para o time ter conhecimento desses problemas e todo mundo ajude a resolver o problema do cliente. Então, até no próximo slide eu digo que é uma situação bem... ficou escondida atrás da imagem ali, mas tudo isso aqui não é atendimento, é relacionamento. Então, crie relacionamentos com o seu cliente.
Eu falo que talvez uma visão bem simples que teve no dia do programador, tínhamos o Jaime e o Reinaldo aqui. Cara, eles se divertiram, eles beberam, eles conversaram com todo mundo, eles estavam entre amigos. O sentimento que eles passavam para nós é estar entre amigos. Então, criou-se já um relacionamento com eles. A gente não está só prestando serviço com eles, a gente criou um vínculo de amizade com esses clientes, com essas pessoas. Se talvez um momento eles deixem de ser clientes da DB1, com certeza, próxima viagem para São Paulo, para a cidade deles, eles vão receber a gente de braços abertos, vão receber a gente de qualquer forma. Então, um convite para eventos, coisas assim, vai acontecer. Por quê? Porque o relacionamento já foi criado, né? Então, deixou de ser simplesmente eu vou atender aquele cara lá. Não. Ótimo, quero conversar mesmo com ele. Então, a gente tem que trazer toda essa realidade que teve com esses dois clientes para todos os clientes. Então, todo mundo tem que ser parceiro de conversa fiada depois do dia, do final do dia, numa visita, no que for. Então, esse relacionamento tem que ser posto em prática para que a gente possa realmente conquistar a confiança dos nossos clientes. Preciso conversar com um cliente que ele é mal educado e eu não quero conversar com ele. Ou o cara está pilhado lá. Uma técnica, eu conversei com várias pessoas aqui da DB1, que foi meio que vários falaram, né? O cara está sendo mal educado comigo. O que eu faço? Sou mal educado também? Nunca, jamais. Se você acha que o cara está sendo mal educado, não seja você o mal educado da vez também. Então, torne-se ele o único mal educado naquela conversa. Interrompa a conversa. Tudo bem, eu vou estar anotando, eu vou deixar aqui, vou trazer para o meu supervisor, para o meu gerente, para o líder aqui, está anotado, eu vou levar isso para ele, a gente vai estar entrando em contato contigo daqui a 10 minutos, 1 hora, final do dia, amanhã. E entre em contato com ele depois. Interrompa esse ciclo de má educação que ele está agindo com você, para você não ter que ficar ouvindo também algo que ninguém quer ficar ouvindo, né? Então, trate isso de uma forma cordial. Tudo bem, entendi, o problema é esse. Eu vou estar entrando em contato com você amanhã de manhã para a gente conversar isso aqui, tudo bem? Obrigado e tchau. Com essa ação, você interrompe esse ciclo de falação, de má educação, de palavrões, talvez, ou simplesmente de estar intimidando você de uma maneira que você está se sentindo desconfortável. Eu acredito que uma prática também que é bem comum é não entre numa call ou numa conversa com um cliente que talvez você não tenha confiança, não tenha proximidade, sozinho. Chama alguém, chama o suporte, chama o teu líder, chama alguém que já tenha conversado com ele, me chama se precisar, mas não entre sozinho em uma call com o cliente se você sabe que ele está estourado já. Com a chance de você ter que ouvir, você vai ouvir. Você não vai escapar de ouvir, você vai acabar escutando ele falar. Então, o principal motivo de tudo, esses slides que eu quero trazer é essa frase aqui para vocês. Não é atendimento, é relacionamento. Criem esse vínculo, você cria essa relação com o cliente de vocês para que vocês realmente possam, digamos assim, absorver da melhor maneira todo esse ciclo de desenvolvimento junto com esse cliente. Obrigado.